Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina em 7 minutos. Chegamos ao sexto tema do nosso guia de estudos, Encontrando Descanso nos Laços Familiares. O estudo revolucionário intitulado Berços da Eminência analisa as experiências infantis de mais de 400 indivíduos considerados eminentes pelos autores Victor e George Goertzel, ambos psicólogos. Define-se como eminente quem é superior ou alcançou a excelência na sua área, em oposição aos que têm apenas talentos naturais. Esses são cientistas, políticos, estrelas de cinema, empresários, autores, dramaturgos e heróis dos esportes. A questão que os Goertzels levantaram foi que experiências da primeira infância moldaram a vida futura desses indivíduos notáveis. O que eles descobriram os surpreendeu. Muitas dessas pessoas sofreram traumas da infância. Algumas tinham sido doentes, outras foram criadas em famílias disfuncionais e outras ainda sofreram danos significativos na sua infância. Por outro lado, várias crianças que alcançaram excelência foram criadas em famílias que lhes davam o apoio e o amor. A chocante constatação de Berços da Eminência é que nossas escolhas fundamentais e a descoberta do nosso verdadeiro propósito na vida são mais importantes do que a genética. O meio em que fomos criados não pode determinar aonde chegaremos e as contribuições que faremos à sociedade. Isso certamente aconteceu no caso de José. Pense no seu histórico genético por um momento. Ele veio da linhagem manchada do pecado de Abraão, Isaac e Jacó. Havia mentirosos e ladrões na sua árvore genealógica. Sua casa paterna estava marcada por disfunções. O favoritismo do seu pai em relação a ele irritou seus irmãos, que expressaram ciúme, ganância e amargura. A solução deles foi livrar-se de José. Pense na jornada de José e lembre-se de sua genética e de seu ambiente familiar disfuncional. Hoje nós abordaremos os seguintes tópicos. Primeiro, os desafios de José. Segundo, a fidelidade de José e as bênçãos de Deus. Terceiro, as provações de José o prepararam para o sucesso. E por fim, faremos a aplicação para a nossa vida. Para muitas pessoas, o título da lição dessa semana pode parecer um pouco estranho. Como que você pode encontrar descanso nos laços familiares se a sua família for disfuncional? Nós podemos obter encorajamento ao estudarmos a história de José. Ele foi rejeitado por irmãos ciumentos, vendido como escravo, separado da sua família, injustamente condenado e preso. José ainda assim manteve a sua fé. As provações que José experimentou não tornaram José um camarada amargo, levaram-no a confiar mais plenamente em Deus. Por meio das provações, o Senhor estava moldando o seu caráter e preparando-o para uma posição de honra no reino egípcio. A lição dessa semana se concentra em duas verdades eternas. A primeira é a seguinte: não é porque passamos por provações e enfrentamos dificuldades que de alguma forma Deus tenha nos abandonado ou nos ama menos. O amor divino nos alcança onde nós estamos, não importa o que estejamos enfrentando na vida. A segunda é: os desafios com que nos deparamos frequentemente nos preparam para algo muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Deus tem um plano para tudo o que acontece e Ele está trabalhando para cumprir o seu propósito final na nossa vida. A história de José é um exemplo da história de um jovem que foi fiel a Deus em meio a laços familiares disfuncionais, mas o Senhor fez dele um instrumento para salvar a sua família e restaurar os relacionamentos que haviam sido perdidos. José foi vendido como escravo quando tinha 17 anos. Passaram-se 13 anos difíceis. Durante todo esse período, ele permaneceu fiel a Deus. A fé de José foi inabalável. A excelente integridade e a divina sabedoria deste jovem colocaram-no em uma posição de favor junto ao faraó e José se tornou o segundo no comando do Império Egípcio. O passado de José não determinou o seu presente. Quando a esposa de Potifar fez tentativas indesejadas em direção a José continuamente, ele fugiu. Quando foi preso injustamente, a sua capacidade de liderança e reputação imaculada impressionaram o carcereiro. Depois de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, José não ficou ansioso, esperando que a sua condição de prisioneiro mudasse. Ele decidiu confiar em Deus e fazer o seu melhor. Quando finalmente foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele não assumiu nenhum crédito para si mesmo. Ele simplesmente disse: "Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó." Nem a genética nem o meio em que José foi criado determinaram o futuro dele, mas a sua escolha de confiar em Deus. A sua fé transcendeu todas as circunstâncias.
O fator mais importante na fidelidade de José a Deus foi reconhecer que as circunstâncias da vida não determinavam o seu relacionamento com o Senhor. Deus cuidou dele, amou, fortaleceu em todas as ocasiões. E os momentos difíceis não eram indicações de que o Criador tinha pouco interesse por ele, mas justamente o contrário. Veja comigo essa citação de Ellen G. White. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que Ele nos apresenta. Ele que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar o seu nome, não desperdiçaria tempo a depurar-nos. Foram 13 anos muito desafiadores, mas Deus estava preparando José para algo muito maior. José não tinha ideia de quais eram os planos divinos. Ele mal podia imaginar que iria da cisterna para a prisão e então para o palácio. Em sua sabedoria, Deus estava trabalhando para o bem de José. Por meio desse homem, o Senhor salvaria uma nação. A estada de José no Egito não apenas preservou esse país em uma época de fome, mas também salvou todo o povo de Israel. Alguns de nós, na nossa classe da Escola Sabatina, viemos de lares maravilhosos e cheios de apoio. Outros talvez vieram de lares desfeitos ou de famílias em que as condições não eram ideais. Quero dizer para você que não importa como é ou era a nossa vida familiar, pois cada um de nós passará, assim como José, por algumas experiências difíceis. A lição da Escola Sabatina dessa semana apresenta um pensamento central. Deus não nos abandona quando enfrentamos desafios. Se, como José, escolhermos sermos fiéis a Deus nas horas difíceis, Ele nos preparará para algo muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Ao longo dessa semana, lembre-se da experiência de José. Ele foi fiel a Deus mesmo em 13 longos anos difíceis. Durante todo esse tempo, a bênção divina se manteve sobre a sua vida. A fidelidade e a confiança em Deus no presente irão prepará-lo para os desafios à sua frente e abrirão as portas para um futuro além da sua imaginação. Que Deus o abençoe.